Uma vez mais, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa permanecer sobre as nossas vidas. Hoje, nós estamos no nosso quarto dia da contagem do homem. Falta apenas 45 dias. Estamos caminhando. Levítico capítulo 23, versículo 15 e 16. Depois, para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte, ao sétimo sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Salmo de número 67. Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Aleluia. Para que conheça na terra o teu caminho, e entre todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Aleluia. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Uma declaração e uma bênção para o dia de hoje. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos separou, nos santificou e nos chamou para viver em alinhamento com a tua vontade. Hoje nos posicionamos diante de ti para obedecer ao teu mandamento e contar o homem. Não apenas com os lábios, mas com o coração alinhado ao teu propósito. Que cada dia contado seja um dia de transformação, cura da alma e ajuste do espírito. Recebemos este tempo como um processo santo, em nome do Senhor, Yeshua HaMashiach, Jesus, o nosso Messias. Hoje, a contagem do homem, quarto dia na primeira semana. Continuamos firmes nesta jornada espiritual, hoje fortalecendo o amor que persiste. A bênção da contagem do homem. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenastes a contar o homem. A oração para o nosso quarto dia, sobre vitória na bondade. Eterno Deus, Senhor da eternidade e da ternura, neste quarto dia da contagem do homem, apresento diante de ti o anseio por um amor constante e inabalável. Ensina-me a amar sem buscar reconhecimento, sem esperar retorno, apenas com a alegria de refletir o teu coração. Dá-me a graça de permanecer em bondade, mesmo quando o mundo ao redor se endurece. Que eu seja firme no propósito de amar, mesmo diante da rejeição ou da indiferença. Que minha compaixão não se canse, que minha generosidade não se retraia. Capacite-me, como Jesus diante da cruz, a continuar amando, mesmo quando o caminho se torna árduo. Livra-me das desculpas que me afastam do bem. Tira de mim o comodismo, a apatia e o orgulho que sufocam a prática da bondade. Que a cada manhã
meu sim à tua vontade seja renovado com disposição sincera. Sopra sobre mim teu espírito quando eu estiver cansado. Renova minhas forças para que eu lute com amor até ver frutos duradouros. Purifica minhas intenções, que minha bondade não seja vaidosa, mas um testemunho fiel da tua presença em mim. Ensina-me a amar os difíceis, os indiferentes, os que não correspondem, que eu compreenda que o amor que persiste revela a tua glória. Ao final deste dia, firma meus pés na tua vitória, que minha vida seja marcada por um amor resiliente, capaz de transformar ambientes e restaurar corações. Nós oramos em nome de Jesus. Neste quarto dia, nós vamos meditar sobre vitória na bondade. O Netzah representa a persistência da bondade, a vitória do amor que insiste, mesmo diante das adversidades. É o amor que resiste no cansaço, às desculpas, ao orgulho, à vergonha e à empatia. Só vamos ter vitória na bondade se nós entendermos que não resolve nós nos esquivar daquilo que está intrínseco em nós. Ser bom, praticar a bondade, é um dever, é uma oportunidade de nós nos manifestarmos, mostrando que nós temos a mesma característica de Cristo, que mesmo tendo oposição, ele não deixou de fazer o que era certo, praticando a bondade. Então, que eu e você tenhamos uma meta no que nós queremos ser e alcançar. Não existe cansaço que possa me impedir de praticar a bondade. Não há desculpas que sejam aceitas no céu quando eu não quero praticar a bondade. Nós só não praticamos a bondade quando nós aceitamos que o orgulho governe os nossos sentimentos ou a vergonha venha nos dominar. Mas se formos resilientes, nós vamos ultrapassar ao cansaço, à desculpa, ao orgulho, à vergonha, e nós vamos praticar a bondade. E isso é vitória na bondade. Cada vez que vencemos essas barreiras internas, nós abrimos espaço para revelar a luz, para que os homens vejam a luz de Deus que está em nós. Jesus disse no Sermão da Montanha: vós sois a luz do mundo. Através de um gesto, através de um ato de generosidade, é a maneira mais fácil do mundo ver Deus, ver Jesus, ver a presença de Deus em nós. Às vezes nós vivemos um evangelho frio, calculista e orgulhoso. Queremos que as pessoas se rendam a Deus através apenas dos nossos sermões. E com prática nós não provamos muitas vezes o evangelho que pregamos. E a única forma de que o mundo conheça a Deus será através dos nossos atos de bondade. Mas eu terei que ter vitória sobre essas barreiras que se levantam todos os dias.
Todas as vezes que você tiver uma oportunidade de praticar um ato de bondade, você vai encontrar algo para se desculpar, ou cansaço, ou orgulho, ou vergonha. Ontem, no nosso diálogo aqui, alguém expressou a dificuldade de ir em certos ambientes para praticar a bondade. Isso não é um pecado que lhe condena, mas é uma barreira que se levanta. Então, que nós venhamos manifestar a luz que está em nós. Jesus disse: não se pode acender uma candeia, uma lamparina e colocar debaixo da mesa. Não se pode edificar uma cidade e esconder se ela estiver em cima do monte. Assim resplandeça a vossa luz, que o mundo veja a luz que está em nós. E como eles vão ver? Não é pelos nossos sermões. Não é muitas vezes esperando que as pessoas saiam lá das trevas do mundo e venham para dentro de uma congregação de quatro paredes. É mais fácil eles perceberem Deus em nós através dos nossos atos de bondade. Amar os bons nos momentos bons é fácil. Mas se você não insistir em ter vitória na bondade, você vai ficar amando só os fáceis, amando só os de perto, os que aceitam. Mas o amor é altruísta. O amor vai além. O amor é tão poderoso que, se eu tiver determinação em ter vitória na bondade, eu consigo amar até quem não quer o amor que eu quero oferecer. Eu consigo amar até os meus inimigos. É algo que não é fácil nem de compreender. Nós vamos ter mais adiante, mais profundo esse ponto, quando nós tratarmos do perdão, mas o amor que faz você permanecer, insistir, que vai gerar essa vitória na bondade, ela é capaz de perdoar o ofensor e ter misericórdia do agressor. E eu não estou falando aqui de nenhuma inversão de valores. Eu não estou falando aqui da síndrome de Estocolmo. Não. A síndrome de Estocolmo, para quem não sabe, é quando a pessoa violentada, abusada, se apaixona pelo abusador, pelo violentador. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que vitória na bondade leva você a uma condição tão alta em saber fazer o bem e amar que você tem misericórdia do seu agressor. Porque você sabe que o estado em que ele se encontra é tão caótico e ele está destinado a um fim tão triste que, mesmo ele te causando mal, você consegue retribuir com o bem. Eu estou estudando um livro, eu estou terminando, recomendo. O Evangelho escrito nas estrelas, ou revelado nas estrelas. E esse livro conta a história dos anabatistas
dos valdenses. Na verdade, não conta a história, menciona a história dos valdenses. Os valdenses foram um grupo de cristãos que viveram entre os séculos XVI e XVII e ainda permanece, essa denominação ainda tem remanescentes na Argentina, nos Estados Unidos, em alguns lugares. Eles vivem quase como comunidade. E ao destruírem, ao perseguirem, ao maltratar os cristãos, um dos opressores disse a Valdez, o fundador do movimento dos valdenses: eu não compreendo vocês, porque eu destruo as igrejas de vocês e transformo em estábulos. Eu mato os líderes de vocês. Eu violento as mulheres. Nós matamos as crianças. E vocês continuam acreditando nesse Deus e nos amando. Nós destruímos essa Bíblia de vocês, nós queimamos. E esse Deus de vocês não fazem nada contra nós, não nos pune. E o Valdez disse: olha, enquanto vocês podem nos matar, destruir nossos templos, violentar nossas mulheres, nos matar, mas enquanto existir estrelas no céu, nós continuaremos ensinando o Evangelho através delas para os nossos filhos. O que você está falando? Nós podemos fazer muita coisa. O homem pode causar muitos males, mas quem é que pode desligar o sol? Quem é que pode desligar as estrelas? Quem é que pode ofuscar a luz dos astros celestes? Assim, quando você tem vitória na bondade, uma decisão de superar as barreiras internas e não dar mais desculpa, não aceitar o cansaço, passar por cima do orgulho, vencer a vergonha, a timidez e praticar a bondade, quem vai conseguir apagar a luz que está em você? O verdadeiro teste do amor está na capacidade de resistir os tempos difíceis, os momentos difíceis, as pessoas difíceis. Permanecer na bondade, na prática da bondade, vai determinar a maturidade espiritual que você alcançou. Vitória na bondade é maturidade espiritual. É saber que fazer o bem não depende das circunstâncias, mas depende do coração. Um coração firme, um coração determinado a amar e servir a Deus e representá-lo aqui na terra. Que no momento mais crucial do que Cristo estava passando, esbofeteado, açoitado, cuspido, humilhado, coroa de espinho, cravos nas mãos e nos pés. Ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que faz. Nós precisamos mudar muito o nosso interior para conseguir compreender e perceber o que aconteceu naquele dia.
quando Jesus teve vitória sobre os inimigos. Irmão, isso é tão poderoso que nós sentimos muitas vezes ao vermos alguma cena representando o que Cristo passou, ou imaginando o que ele possa ter sofrido no seu corpo. Às vezes nós somos tão rasos que nós ficamos pensando na dor física do chicote, do espinho, do cravo. Quando você decide ser bondoso acima da circunstância, você tem a capacidade de manifestar as características, a natureza de Deus em você, que a dor é superada, é insignificante. Há um tempo atrás eu vi uma cena chocante, se você também viu, com certeza chocou você. Eu não sei em qual lugar, mas acredito que na África, as pessoas colocando vários homens sentados em uma vala, jogando lixos, galhos, pneus, e aquelas pessoas queimando naquele fogo. Pastor Jerry, eles não reagiam, eles não corriam. Eu, eu transtornei, eu fiquei. Falei, meu Deus, mas se é comigo, eu morro a bala, mas não queimado. Eu vou levantar, eu vou partir para cima desses caras, eu vou correr, alguma coisa vai acontecer, mas eu não vou ficar sentadinho, sendo queimado como se eu fosse um pedaço de pau. Sem reagir, irmão, as chamas, sem reagir. E isso também nos arremete à história da igreja de homens que enfrentaram as arenas, o Coliseu, os algozes. Conheço história, eu li histórias. Um homem chamado Policarpo, que depois de terem arrancado a língua como castigo do seu discípulo, ele então foi preso e levado para morrer no Coliseu, na arena. E ele já é um homem de 80, perdão, um homem com mais de 85 anos. E ele caminhou por vários dias, arrastados por animais, enquanto os seus algozes estavam amontados nos animais, eles eram arrastados, tinha que caminhar. E enquanto ele caminhava, ele fustigava os cavalos para os cavalos ir mais rápido. Quando os seus soldados que o prenderam tentava ir mais lento para que ele não se cansasse, ele fustigava os cavalos para que os cavalos fossem mais rápidos. E os soldados não entenderam, ele disse, eu estou com pressa. Mas pressa de quê? Ele diz, eu estou com pressa de encontrar o meu Senhor. Quando chegou na arena, era simples. Era somente ele estender a mão ao imperador e dizer, Ave César, ou salve César. Então ele teve a oportunidade de, naquela arena, parar diante do imperador e estender a mão. E alguém disse, é a sua oportunidade. E o César estava assim com a mão, né? Ele poderia dizer assim, vive ou morre. E alguém chegou para ele e disse, é sua oportunidade. O que custa você saudar o César? Poupa a sua vida. Você já sofreu tanto, você já vem sendo castigado há tanto tempo, perseguido. Essa é a sua oportunidade. E ele negou-se a saudar o César. E disse assim, pastor Altieres, 85 anos eu tenho servido ao meu Senhor
sem ele nunca ter me negado a sua bondade. Eu não o negarei nesta hora. E foi dirigido a uma estaca, amarrado, e ele seria afligido pelos animais. E ele disse: se esses animais não me atacarem, eu vou atacá-los. Alguém que, sendo morto desta forma, não reagiu a uma defesa própria. Sabe por quê? Porque esta pessoa já estava praticando o bem acima da circunstância. Ele não fazia o bem para ser favorecido. Ele não fazia atos de bondade esperando um retorno. É alguém que já superou, já está em um nível superior, já vive um amor tão extraordinário que praticar o bem, fazer o ato de bondade, faz parte da sua natureza, não da sua necessidade. Porque muitas vezes nós somos bons, mas por trás tem uma intenção. Foi dito aqui ontem, se eu não me engano, pela irmã Michele, ela disse: eu fazia atos de bondade, mas tinha uma necessidade de um reconhecimento. Eu peco por viver esse nível de bondade? Não, pelo contrário. Mesmo tendo uma intenção em fazer algo para ter uma recompensa, que é o que a maioria de nós fazemos, não pecamos. Mas o que eu quero te dizer é que quando nós fazemos atos de bondade nesse nível, esperando de alguma forma uma recompensa, um reconhecimento, nós estamos aquém do que podemos ser, que é ter vitória sobre a bondade. É quando nós temos um coração altruísta. Independente das circunstâncias, independente dos resultados, independente dos benefícios, eu continuo praticando a bondade por quem eu me tornei, não por aquilo que eu desejo alcançar. Um coração disposto a permanecer no amor deve se libertar do rancor e se renovar todos os dias. Vamos à história que nós temos hoje, uma história real. O amor que não desistiu. O casal missionário em Uganda. Na história que nos lembra que o verdadeiro amor é aquele que resiste em um tempo de relacionamentos frágeis, desistências rápidas e afetos condicionados ao conforto, surge o exemplo impactante de Gary e Mary Skinner, um casal cristão norte-americano que decidiu amar até o fim, mesmo quando tudo lhe dizia para parar. Em 1981, movidos pela dor do povo de Uganda, após anos de guerra civil, eles venderam tudo o que tinham, deixaram sua terra natal e partiram com seus filhos pequenos para a capital ugandense, Kampala. Foram enviados por Deus, impulsionados por um chamado missionário que não fazia promessas de facilidade, mas exigia entrega total. O que parecia loucura para muitos tornou-se das mais comoventes expressões de amor perseverante na história missionária contemporânea. Amar mesmo quando dói. Os primeiros anos em Uganda
foram marcados por dor e escassez. Gary e Mary passaram fome, enfrentaram doenças sérias, sofreram zombarias e discriminação. Mary foi hospitalizada diversas vezes e seus filhos chegaram à beira da desnutrição. E mesmo assim, não desistiram. Em um desses dias difíceis, Gary encontrou uma menina de cerca de 3 anos abandonada na rua, à beira da morte. Ele a levou para casa. Em vez de entregá-las às autoridades, ele e Mary a acolheram como filha. Esse ato de compaixão foi a semente do que viria a se tornar o ministério Watoto, palavra Swahili, que significa crianças. Ao longo de mais de 30 anos, esse lar missionário se transformou em uma rede que acolheu mais de 2.000 crianças, além de fundar escolas, igrejas, clínicas e centros de apoio. Tudo isso com base em uma convicção inabalável: amar sem desistir, amar sem esperar aplausos, amar quando tudo é adverso. A história do casal ilustra com brilho, o princípio espiritual de vitória na bondade. A vitória da bondade que persiste. Amor que não se dobra à circunstância. Amor que não recua diante da dor. Amor que permanece firme porque foi enraizado em Cristo. Paulo nos exorta em 1 Coríntios 13:7, dizendo que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor de Gary e Mary viveram. Suas vidas apontam para o Cristo que não desistiu de nós, mesmo em meio à rejeição e à cruz. E como eles próprios disseram, quando o amor é verdadeiro, ele não procura o seu próprio bem. Ele persiste, ele luta, ele permanece. Watoto é, hoje, uma referência global, mas antes de se tornar um projeto conhecido, era apenas o fruto silencioso de um amor que resistia no anonimato, nas lágrimas, no cansaço. Esse é o caminho do discipulado real. Vivemos tempos marcados pela desistência. Desistência do casamento, desistência da vocação, desistência da igreja, desistência das missões ou da missão que cada um de nós temos. Muitos abandonam tudo diante do primeiro obstáculo. Mas a história deste casal de missionário, Gary e Mary, nos chama à contramão. Amar é insistir. Não por teimosia, mas por fidelidade, provando que há uma vitória na bondade. Esse testemunho nos desafia em todas as esferas, no ministério, na família, nos relacionamentos, a refletirmos a perseverança do amor de Deus, amor que cuida mesmo sem reconhecimento, amor que serve mesmo sem retorno, amor que planta mesmo quando não vê a colheita. Se você está cansado, não desista. Se está decepcionado, olhe para Cristo. O amor que nele recebemos é força que nos faz permanecer. Assim como Gary e Mary, sejamos fiéis, porque a vitória do amor perseverante é a marca do reino de Deus. Reflita comigo.
Quais desculpas temos dado ou quais desculpas temos usado para não amar plenamente? Por que desistimos? Por que paramos? Por que não insistimos em atos de bondade? Por que ficamos presos a desculpas por termos nos decepcionado com alguém? Por que nós paramos com os nossos atos de bondade, com os nossos ministérios, com as nossas famílias, até mesmo com os nossos amigos? Simplesmente porque, eu fui traído. Ninguém reconhece o que eu faço. Ninguém valoriza o que eu estou fazendo. Pare hoje. Supere isso. Deus quer mais e tem mais para nós do que nós nos fecharmos, nos prendermos, nos ocultarmos e não praticarmos mais a bondade. Seu ministério é a maior oportunidade da prática da bondade. Seu pastorado é a maior oportunidade da prática da bondade. Ser esposo é uma oportunidade da prática da bondade. Ser esposa é a oportunidade da prática da bondade. Ser fiel numa aliança é a oportunidade da prática da bondade. E em todas essas áreas nós podemos provar a vitória na bondade. Continuar pastoreando, independente dos resultados, é pelo propósito, é pelo chamado, é pelo legado. Continuar congregando, participando da comunidade, servindo a comunidade. Quando todos, às vezes, me discriminam, me desprezam, vira as costas, você tem a oportunidade de praticar o bem, a bondade, tendo vitória sobre a bondade. Continuar servindo quem lhe desprezou, quem lhe traiu, quem lhe enganou. Porque se fizermos isso somente quando temos recompensa, saia dessa depressão hoje. Saia desta situação mesquinha, pequena, que na verdade é uma desculpa que você está dando a si mesmo, que não será aceita por Deus, porque agora estou ferido. Saia dessa coisinha. Não acho nem palavras para me não ofender, né? Estou triste. Estou magoado. Estou decepcionado. Saia desse raso. Mergulhe. Vá para uma parte mais profunda do amor e pratique a bondade. Outra reflexão. Tenho sido sincero com os meus sentimentos e intenções? O cansaço tem me afastado da prática do bem? Paulo nos exorta dizendo: não cansemos de fazer o bem. Não é desculpa. Eu já fiz tanto. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Eu lavo minhas mãos. Irmão, são as desculpas que aqui você fala e alguém se cala. Mas o céu não se cala para estas respostas. Já tinha, graças a Deus, já fiz o que eu tinha que fazer. Bondade. Ela é tão mais profunda do que servir coisas. Quando nós somos bons de verdade, nós nos disponibilizamos
a morrer no lugar do nosso ofensor. Não me pede essa explicação que eu não estou nessa condição ainda. Eu sou um homem bom, mas se me der um tapa na cara, eu devolvo na hora. É por isso que eu estou aqui. Eu acho que os próximos 100 anos eu vou ter que contar o homem para ver se eu consigo permitir Deus mudar algumas coisas em mim. Mas eu não vou desistir porque ainda não dei conta de amar nesse nível, de praticar a bondade nesse nível. Porque o alvo não é parar até aqui. Eu sei, e não é orgulho, que eu sou melhor do que muita gente. Isso eu já sei. Mas eu não me comparo com os que ficaram para trás. Eu não sou averiguado, eu não sou aferido por aqueles que eu ultrapassei. Isso me pesa muito, por quê? Porque eu sou aferido por aquele que eu preciso me igualar, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É com ele que eu devo me parecer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a sua própria vida, se entregou. Isso é muito fácil, todos os crentes decoraram, que é João 3,16. O difícil é nós darmos conta de manifestar o que está em 1 João 3,16. E o que está escrito em 1 João 3,16? Nisto conhecemos o amor de Cristo, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O versículo difícil. Eu ainda vou escrever um livro, eu já esbocei muitas coisas. O que Jesus não deveria ter dito. E tem umas coisas que só vamos aceitar, que elas estão nas Escrituras e elas são necessárias estar lá, quando nós estivermos vivendo a bondade no nível que nós estamos refletindo hoje, sendo vitorioso na bondade. Senão, jamais nós estaremos prontos para dar a nossa vida pelos irmãos. Nós estamos muito dispostos a fazer alguma coisa, porque a gente sabe que no fundo, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, está errado? Não, não foi eu que inventei essa lei, quem inventou essa lei foi Deus, que se eu fizer, eu vou colher. E ela é uma lei motivadora, motivacional. Não tem nada mais motivacional no universo do que a lei da semeadura. Porque ela me motiva a fazer alguma coisa, pastora Leila. Ela me motiva a fazer mesmo quando eu não quero fazer. Por quê? Porque aí eu sei que eu fazendo, eu vou colher. Mas Deus está nos chamando a um nível ainda maior. A estar disposto a fazer por ser e não a fazer por ter. Ah, muda tudo, irmão. Quando nós praticamos a bondade por sermos bons, você supera até a dor da morte. Até a morte perde o sentido para você.
Você zomba da morte. Aí você vai poder dizer, como Paulo disse: para mim, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Ai, irmão, como é que eu vou entender que morrer é lucro? E ele não está falando da morte apenas de ir para o caixão, irmão. Ele está muito mais profundo do que isso. Ele está falando de morrer para as nossas próprias necessidades, para os nossos próprios interesses, para as nossas próprias satisfações, para os nossos próprios prazeres. A morte não começa com o caixão. No caixão você começa uma viagem de volta. Mas morrer é o que Jesus disse. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Servir a Deus é um caminho de morte. Não é um caminho de sepultamento. Sepultamento é quando esse corpo velho aqui não conseguir ficar mais de pé. Aí ele tem que ser sepultado. Mas enquanto ele estiver de pé, eu estou num caminho de morte. Morte ao orgulho, morte às vontades humanas, morte aos prazeres indevidos, morte àquilo que desagrada a Deus. E como eu consigo viver este caminho de morte, bispo? Sendo vitorioso na bondade. Irmão, a lei da semeadura é uma lei universal. Não depende de você acreditar ou não acreditar em Deus. Plantou, vai colher. Gostando ou não. Ah, não estou gostando, bispo, do que eu estou colhendo. Então muda a sua semeadura, porque o que você vai colher amanhã é o que você está semeando hoje. E o que você está colhendo hoje é o que você semeou ontem. Ah, eu quero superar isso. Então mude sua semeadura. Como eu falo muito, e eu tento trazer os princípios e culminar nas finanças, eu ensino e provo biblicamente que a vontade de Deus é nos levar de volta para o Éden. O Éden, ele é físico e ele é estado. O Éden já existiu em um lugar geográfico, físico. Nós não encontramos hoje ele fisicamente aqui nessa esfera, mas nós temos ele hoje em estado aqui nesta esfera. E o encontraremos quando sairmos deste corpo, desta prisão carne. Nós encontraremos o Éden outra vez. Jesus prometeu para aquele homem à sua direita na cruz, chamado Dimas: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje você vai estar comigo num lugar de delícia, num lugar de prazer. Qual é a diferença, bispo? É que quando eu estou no nível inferior ao Éden, eu me satisfaço com recompensa. Eu me satisfaço por ter. Então, o máximo que eu consigo é a lei da semeadura. Planto porque eu vou colher. Mas Deus quer nos levar a um nível maior, que é uma capacidade de ser a imagem e a semelhança. Voltarmos a ser imagem e semelhança de Deus. Quando o que eu faço não é porque eu quero ter, eu pratico por quem eu sou. Estas pessoas, mesmo vivendo nesta prisão carnal, nesta esfera aqui onde todos estamos presos, nós alcançamos uma dimensão de ser alegre quando todo mundo é triste, de ser satisfeito, não importa o quanto eu tenho na conta.
de eu cantar quando todo mundo está chorando, ao ponto que o mundo tem que se impressionar conosco. Mas eu não entendo essa pessoa. Olha o que ela passa. Olha o que ela sofre. Olha quanto que ela é pressionada. Olha o desprezo que ela recebe. E você olha para o semblante desta pessoa, é um semblante alegre. Aí você vai entender, pastora Leila, que quando eles encontravam Jesus andando pela Judéia, pela Galiléia, quem olhava para o seu rosto, é difícil de entender essa frase. Olhava para ele e ele tinha o rosto de quem ia para Jerusalém. Engraçado, quando você vai para Jerusalém, você muda a cara? Está escrito que o rosto dele era de alguém que estava indo para Jerusalém. Irmão, Jerusalém é uma referência alegórica, figurada. Há um rosto diferente para os que estão indo para a Nova Jerusalém. A Bíblia diz: um coração alegre formoseia o rosto. Irmão, tem gente que serve a Deus, e eu não estou dizendo que você tem que ser pobre, não. Que ele tem um dente para doer e o outro para furar lata de óleo, morder na lata, abrir garrafa. Dois dentes só. E você senta com aquela pessoa. Você sai dali tão cheio da presença de Deus. Você diz, mas estas pessoas, talvez até a situação que elas encontram, elas não têm mais ego, elas não têm mais. Como que eu vou usar a palavra, pastor Thierry? Desejos, não é. Nós podemos desejar, nós podemos sonhar, mas as pessoas nem estão pensando no amanhã, não estão objetivando nada desse mundo. Tem sentido nenhum. Ele não deseja ser um bilionário, ele não deseja ter uma ilha só para ele, ele não deseja morar ir para a praia do Cancún, ele não deseja morar nos Emirados Árabes. Não, não. Irmão, aquela coisinha tão simples. Tem um hino que eu gosto de ouvir ele. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui, Igrejinha Velha. Igrejinha Humilde, eu não lembro agora o nome do hino. Se eu encontrar ele aqui. Ah, encontrei. Depois nós vamos ouvir esse hino. Não é louvar a miséria, a pobreza, não é isso. Irmão, às vezes nós estamos num lugar santuoso. Tem gente comendo ouro, irmão. Pondo ouro na comida. E depois que está com a barriguinha cheia de comida e ouro, põe a corda no pescoço e se mata. É irracional você ver alguém que divide um ovo, irmão. Que às vezes, Cluf, a gente finge que tá sem fome, né? Deixa os filhos comerem. Quantas histórias de mulheres, de mães, que fingiram não estar com fome, porque a comida era pouca para servir os filhos. Mas você não vê semblante de tristeza, semblante de dor, de decepção, de vontade de desistir, passando essa situação. O amor de Deus está tão grande dentro deles
Eu não acho palavras, eu queria dar conta de conduzir você aonde eu gostaria de te levar no entendimento, mas eu acho que eu sou limitado demais a fazer você entender isso. E quando nós almejarmos essa mudança interior, de ser ao invés de ter, nós teremos vitória na bondade. Eu e você vamos ter oportunidades para demonstrar um amor silencioso, mas sincero. Eu e você vamos ter oportunidade todos os dias de praticar a bondade, mas com a real intenção, a intenção mais profunda, que é ser parecido com Cristo e não ter apenas os benefícios. Vitória na bondade é o amor que não desiste, mesmo quando não há aplausos, mesmo quando não há retorno, mesmo quando não há reconhecimento. Continue amando a sua família, continue amando o seu cônjuge, continue amando as pessoas que estão perto de você. Ame o amigo, mas ame o inimigo. Neste quarto dia, somos desafiados à constância, amar além do cansaço, amar além da ingratidão, amar além da retribuição. Muitos iniciam atos de bondade com zelo, mas desistem com as dificuldades. A bondade que vai nos dar vitória é estratégica, é duradoura, é determinada. Há um ditado popular: nós somos brasileiros e não desistimos nunca. É fácil. Ei, eu sou cidadão do céu e não desisto nunca. É esse tipo de amor que sustenta casamento. É esse tipo de amor que sustenta ministérios. É esse tipo de amor que sustenta amizade, aliança, propósito. Você dá desculpas em romper uma aliança, mas a sua desculpa em ter rompido uma aliança simplesmente manifesta o seu orgulho, a sua altivez, que você só estava lá por interesse. No dia que terminou o benefício, você rompeu. Eu estou acostumado. Eu tenho mais de 100 homens de Deus que chegaram para mim e se despediram. Um dia chegaram necessitando de mim e testemunham que receberam de mim e que houve mudanças por se aproximar de mim. Mas quando eles tiveram o suficiente ou encontraram em mim alguma falta ou não tiveram de mim alguma retribuição, simplesmente eles disseram: olha, Deus falou comigo. Ó, o nosso tempo acabou. Ei, o meu tempo não acabou com a minha esposa. O meu tempo não acabou com o meu ministério. O meu tempo não acabou com as minhas amizades. O meu tempo não acabou com as minhas alianças. Por quê? Porque eu não devo amar e não devo praticar o bem por recompensa. Eu devo fazer isto por quem eu sou. Vitória na bondade é o tipo de amor que sustenta casamento. Irmãos, tem hora que eu olho para algumas mulheres
aconselho algumas mulheres, no fundo, irmão, a minha vontade é ir lá pegar o marido delas e quebrar do cacete. Bater na boca deles até deixar a cueca cheia de dente. Mas você olha para aquela mulher e ela diz: Não, pastor, eu vou lutar. Você não entende. Uma, uma forma fácil de entender essa bondade, essa forma de amar, a vitória na bondade, é uma mãe que não desiste do seu filho drogado, que não desiste do seu filho viciado, que não desiste do seu filho aprisionado. Irmão, você quer ver o que é vitória na bondade? Vá para as portas de um presídio. Eu não estou falando da prostituta que vem se relacionar com o marginal. Eu estou dizendo de uma mãe que se submete a um exame físico. Não sei se aqui tem alguma mãe, espero que não tenha, que passou pelo exame físico para entrar num presídio, onde uma senhora de 60, 70 anos se expõe a um policial, a uma policial, a fazer uma vistoria nas suas partes íntimas, a se despir. E você pergunta por que você está fazendo isso? Ela diz: Eu preciso ver o meu filho. Existe um ditado: bandido também tem mãe. Por quê, irmão? Não importa o que o filho seja, não importa o que o filho faça, não importa o que o filho se tornou, ela não consegue deixar de amar o seu filho. Talvez seja a forma mais clara de como ter vitória na bondade. Não é pelo que ele faz, é por quem ele é. E o que ele é? Ele é meu filho. Um amor que não se envergonha do amigo. Um amor que não se envergonha do irmão. Irmão, nós dizemos que amamos. A gente tem vergonha de dizer que é o nosso pastor. Ah, eu não faço isso. Faz. Olha quantos de vocês que virou as costas para o pastor de vocês. Você diz que ama tanto seu filho, mas não quer amar a mãe dele. E você beija o seu filho e diz: Meu filho, eu te amo muito. Mas o papai e a mamãe não dá certo mais. Você é um covarde. Você é um legítimo filho da puta. E se você amasse de verdade o seu filho, que tipo de problema teria em você amar a sua mãe? Mas, na verdade, a maioria de nós ainda estamos praticando a bondade pela recompensa. Eu não digo que eu já alcancei, mas pelo menos ensinar eu já sei. Um dia eu alcanço. Eu não tive problema, minha esposa nunca me deu problema, minha esposa nunca me fez vergonha. Não conheço um palavrão. Eu acabei de falar um palavrão. Eu nunca escutei a minha mulher falar um palavrão. Não conheço um pecado moral da minha mulher. Então não é difícil eu amar ela, né?
mas eu já tive que tomar uma decisão. Por quê? Por causa das lutas interiores, por causa dos sentimentos interiores, por causa da carga maldita de iniquidade que eu carregava e por causa das sementes de pecado que eu deixei semeado. Conflitos surgiram dentro de mim, até que um dia eu fiz um voto com Deus de que eu iria amar minha esposa, independente do que acontecesse. É claro que eu nunca fiquei pensando num chifre. Isso eu nem penso. Se eu penso, eu já fico mal já. Posso nem pensar num trem desse. Nunca pensei, se ela me trair, eu vou perdoar. Não, mano, isso não passa na minha cabeça. Não, isso não tem possibilidade. Não tem por quê. Porque eu não vou dar margem para ser traído. Porque só é traído quem plantou. Não tem corno inocente. Eu nunca traí meu marido. Mas você nunca amou a Deus como deveria. Então você traiu o marido, porque Isaías 54 diz que o Senhor é o teu marido. Mas eu decidi, podia ficar do jeito que quisesse ficar. É fácil, pastor? É nada, eu já tive vontade de meter o pé, de chutar, de bagaçar tudo. Daqui 2 minutos eu lembro que eu sou crente. Aí eu volto atrás, eu lembro de onde eu quero chegar, eu lembro de quem eu quero ser. Na verdade, eu lembro de quem eu sou, de quem eu já sou. E que está mais perto de chegar do que de voltar para trás. Irmão, está mais fácil você ter um amor altruísta. Está mais fácil de você ter vitória na bondade do que você voltar a ser aquele homem carnal, natural, endemoniado que um dia fomos. Quando você pratica vitória na bondade, você pratica o tipo de amor que permanece, porque está enraizado em Deus. Hoje, o Espírito Santo nos convida a renovar nossas forças e continuar lutando com amor por aqueles que ele nos confiou. Levítico 23:16. Contarei 50 dias até o dia seguinte ao sétimo sábado. Então trareis uma nova oferta de cereal ao Senhor. Nós estamos apenas no quarto dia. Esse versículo vai ter sentido para você, Dalgísio, quando nós estivermos chegando nos 49 dias. Você vai entender. Então trareis uma nova oferta de cereal ao Senhor. Por quê? Porque as ofertas têm sentidos para Deus. Não é o volume que eu vou levar, não é a quantia, é o estado em que eu me encontro ao entregar esta oferta. Se você entregar uma oferta hoje e daqui 50 dias você permanecer nesta caminhada, você vai entender o que é uma nova oferta. Entregando a mesma quantia e a mesma oferta. Hoje, ela é uma. Daqui 50 dias, ela é outra. Por quê? Porque Abel e Caim vieram trazer ofertas ao Senhor. E atentou Deus para Abel e para a sua oferta. Ah, antes de Deus receber alguma coisa das nossas mãos, ele primeiro vistoria quem somos, por qual razão estamos fazendo. Hum,
Espero que esta mãe esteja aqui. Ontem, uma pessoa me mandou uma mensagem que me deixou o dia inteiro trêmulo, dizendo: Deus, por que que essas coisas vêm até mim se eu não sei resolver? O senhor está me testando? Minha mãe disse: meu pastor, vou aqui parafrasear que eu não lembro. Eu já falei com a pastora Leila e eu estou mandando a mensagem para o senhor. Eu tenho um filho de 15 anos que já perdeu uma vista e os médicos deram 3 meses para a outra. Que oferta eu faço? Eu disse: nenhuma oferta promete restaurar a saúde, nenhuma oferta promete fazer o milagre. Estão vendendo muitas ofertas aí, irmão, e tem muita gente fazendo oferta para ter um benefício físico, material, financeiro. Eu não estou dizendo que as ofertas não tenham seus valores, mas se pratica ofertas para cumprir com a justiça. E o que é cumprir a justiça? Jesus vai ser batizado por João. Entra na fila de batismo, aonde as pessoas eram batizadas por arrependimento. Iam lá e confessavam seus pecados, prometia não praticá-los mais, demonstrava que estava arrependido de tê-los feito. Então João os batizava como um sinal de uma nova vida, de um novo começo, de uma nova mudança. Aí entra Jesus da fila. Embora a fila mais terrível da humanidade. Um dia a Bíblia diz que Noé construiu uma arca e abriu as portas da arca e entrava em fila os animais puros e impuros, de dois em dois para a arca. Irmão, era uma fila de bichos, de animais que vinham para a arca. Olhe para isso. João está batizando, João abriu a porta da arca. E vinha uma fila de animais irracionais, feras, bestas feras, ao ponto que com uns João começou a nominá-los. Raça de víbora. Eram os que estavam na fila para serem batizados, com esta natureza, com esta qualidade. Víboras, serpentes venenosas. Ruiter, como é que você olha para um homem e sabe que ele é o Cordeiro de Deus? Ah, fácil, para João era fácil, irmão. Só tinha bicho ruim naquela fila e ele encontrou um cordeiro no meio. Pegou agora, Gleice? Tinha tantos animais impuros e imundos e bestas feras que identificar um cordeiro não era difícil. E quando Jesus está se aproximando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus se aproxima dele, irmão Hélio, João disse: eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. Eu preciso ser batizado por você. E você vem ser batizado por mim. Ele disse: calma, João.
Fique calmo. É necessário para que se cumpra com a justiça. O que isso quer dizer? Que os princípios que nós fazemos de ofertas, que estão estabelecidas por Deus, desde o nosso nascimento, oferta de apresentação, oferta pelo pecado, oferta de resgate, oferta de santificação, dízimos, primícias, atos de generosidade, eu não devo fazer pelos benefícios, ainda que eles me tragam benefícios. Eu devo fazer porque faz parte das obrigações de quem pertence ao reino de Deus. E ao fazê-las, eu estou cumprindo com o meu dever, isso é, cumprindo com a justiça. Só isso. Então, necessitando ou não, eu os pratico. Por benefício ou não, eu os pratico. Mas independente dos resultados, eu vou cumprir com a justiça. Ore por esta mãe, me ajude. Ore por esse menino. 15 anos, irmão. Eu acredito que Deus pode tocar na vista desse menino, restaurar, não permitir. Trouxeram um moço para Jesus, curá-lo de cegueira, e perguntaram: Jesus, quem pecou? Ele ou seus pais? Jesus respondeu, eu acredito, pensando ou através do texto de Êxodo capítulo 3, quando Deus diz para Moisés: Moisés, quem fez o surdo e o mudo e o cego? Deus faz essa pergunta para Moisés e Moisés ficou num aperto a responder. Perguntaram para Jesus, por que ele nasceu cego? Foi ele que pecou? Não. Foi seus pais que pecaram? Não. E por que ele nasceu cego? Para que se manifeste a glória de Deus. Alguém que nasceu com uma necessidade, para que no momento certo Deus fosse glorificado na vida dele. Foi o que eu falei com Deus ontem. Falei, Deus, o senhor já marcou o dia de curar esse menino e o senhor está me dando a oportunidade? Ou o senhor está aí me testando? Que as coisas chegam até a gente e a gente não consegue dar uma resposta. O que o senhor está querendo comigo? Porque eu não vou receber uma oferta dizendo, olha, se você fizer essa oferta, você é curado. Isso é uma mentira. Não está escrito isso. Está escrito que depois de Jesus curar 10 leprosos, um voltou trazendo uma oferta para agradecer. E ele disse: não é nem para mim. Você tem pastor, você vai lá, entrega a oferta para o seu pastor, conforme Moisés mandou.
Ah, se a igreja voltasse a esse nível, pastora Cristiane. Tem mais de uma Cristiana aqui, né? A Cristiana lá de Araputanga. De que pastores pregariam a pastora Cristiane e só receberiam a oferta depois dos milagres operados e não antes. Mas hoje o que os pastores fazem? Pedem uma oferta e prometem a cura. As pessoas não recebem a cura e eles são canalhas e não devolvem a oferta. E a igreja é imbecil ou ingênua, não sei em qual lado você está. Porque uns são imbecis, que acham que se der uma oferta vai ser curado. E outros são ingênuos, são enganados, achando que se der uma oferta vai ser curado. Deus te cura, porque a bondade de Deus é esta que nós estamos tentando aqui aprender. Deus te cura pela natureza de quem Ele é, não pelo aquilo que você faz por Ele. Quando entendermos isso, que Ele nos ama por quem Ele é, não por quem nós somos. Então esses desafios chegam até nós. Mas eu espero que nós sejamos solucionadores de problemas. Ah, eu tenho tanta vontade de ser o que eu não sou. Michele Cândido, sabe quando tiver um problema assim na cidade? Aí eu falo assim, Michele, vai lá e diga que aqui em Primavera tem um homem de Deus. Pode trazer o problema. Pastor, e tem isso? Tem. Chegou um homem em Israel com uma carta vindo da Assíria. E na carta dizia: Estou enviando o meu servo, general Ramã, ou melhor, general Naamã, porém ele é leproso. Espero, rei, que você resolva esse problema para mim. Cure o meu servo. Quando o rei recebeu aquela carta, o rei desesperou. E disse assim: o rei da Síria está caçando confusão comigo. Ele quer achar um pretexto para me atacar, para fazer uma guerra comigo. A notícia espalhou na cidade. E chegou na casa, lá na última casinha da rua, onde estava um homem de Deus, um profeta, já idoso. Quando ele escutou, o que está acontecendo aí? Acho que ele olhou no WhatsApp dele e estava lá um tumulto, né? Na rede social, que o rei estava apavorado. Ele disse: Não, 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 não. Vai lá, fala para ele. Manda, manda esse homem falar comigo. E todos saberão que há um profeta nessa cidade. Oh, Jesus, será que um dia nós vamos poder ser esta resposta para a sociedade? O que mesmo nós queremos responder e de que forma nós queremos ser uma resposta? Por status ou por natureza? Muitos homens almejam serem homens de Deus por status, mas nós devemos almejar sermos homens e mulheres de Deus por natureza, por sermos parecido com Ele. Hoje nós temos um decreto. Meu amor será resiliente. Permanecerei firme em bondade, superando o cansaço, o orgulho, a ingratidão. Com o espírito do eterno lutarei, com compaixão, até que a vitória do amor se manifeste plenamente. Vamos à nossa oração final. A nossa oração profética
no dia 4 do nosso Homer. Vitória na bondade. Pai eterno, Deus fiel, Rei do universo, Senhor que sustenta todas as coisas, nós nos colocamos diante de Ti neste dia, reconhecendo que precisamos da Tua força para permanecer no caminho do amor. Em nome de Jesus e Yeshua, o nosso Messias, nós te pedimos, fortalece agora o nosso interior. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes começamos bem, mas nos cansamos no meio do caminho. Amamos, mas desistimos. Servimos, mas recuamos. Perdoamos, mas voltamos atrás. Mas hoje, Pai, nós nos posicionamos e declaramos: não viveremos mais um amor instável. Em nome de Jesus, remove agora de nós todo o cansaço espiritual. Remove de nós toda a fadiga da alma. Remove de nós toda desmotivação. Remove de nós toda a vontade de parar. Seja quebrado agora. Senhor, sopra o teu Espírito Santo sobre nós. Renova nossas forças. Renova nossa alegria. Reacende o nosso propósito. Dá-nos um coração perseverante. Um coração que ama mesmo quando não há resposta. Um coração que permanece mesmo quando não há reconhecimento. Um coração que continua mesmo quando ninguém vê. Pai, nos ensina a amar como Yeshua amou, como Jesus amou. Um amor que não recuou na dor. Um amor que não desistiu na rejeição. Um amor que permaneceu até o fim. Senhor, tira de nós toda desculpa, toda justificativa para não fazer o bem, todo orgulho que nos impede de amar, toda apatia que nos paralisa e coloca dentro de nós um espírito firme, um espírito constante, um espírito determinado, um espírito que não negocia a bondade. Pai, em nome de Jesus, nós rejeitamos todo ciclo de desistência, toda tendência de começar e não terminar, de amar e recuar, de servir e parar, seja quebrado agora. E declaramos: seremos constantes, seremos firmes, seremos perseverantes. Senhor, nos capacita a amar os difíceis, aqueles que não respondem, aqueles que não reconhecem, aqueles que não valorizam. Que o nosso amor não dependa do comportamento do outro, mas da tua presença em nós. Pai, estabelece em nós a vitória do amor. Que a vitória dentro da bondade se torne realidade em nossas vidas. Um amor que vence o cansaço, um amor que vence a rejeição, um amor que vence o tempo. Consagramos esse dia a Ti e declaramos que algo está sendo firmado dentro de nós. Não desistiremos do que o Senhor nos confiou. Não desistiremos das pessoas. Não desistiremos do chamado. Não desistiremos do propósito, porque o Teu Espírito nos sustenta e nós permaneceremos. Nós avançamos. Nós vencemos. Em nome de Jesus. Que este seja um dia abençoado e cheio de significado. Ame com constância. Sirva com alegria. Vença com bondade. Que Deus abençoe o seu dia. Eu vou interromper a gravação